Olá, quarto ano, tudo bem com vocês? Hoje aprovei aqui para explicar para vocês referente à nossa atividade diagnóstica de português. Preste bastante atenção na explicação, porque isso aqui vai garantir o sucesso de vocês nessa atividade. Vamos lá? Queridos, então antes de mais nada, antes de irmos para os exercícios, eu quero que você preste atenção nisso aqui que eu tenho para te dizer. É muito importante que você responda todas as questões. Então, primeira coisa, pega a atividade diagnóstica, coloca o seu nome, coloca a sua turma, coloca o nome da professora. Como vocês vão entregar isso aqui depois, né, posteriormente, nós não podemos perder nenhuma dessas atividades. Então, pegou ela na mão, preenche o seu nome. Em seguida, vai respondendo todas as questões com muito capricho, com muita seriedade, com muita atenção, tá? Atente-se aos erros de ortografia, ou seja, com relação à escrita das palavras, para que a professora consiga entender aquilo que você quis dizer na sua atividade, tá? As respostas precisam ser feitas por você com a sua letrinha a lápis. Não é para responder de caneta, é importantíssimo, certo? Então, fazer uma atividade diagnóstica por dia. Hoje, vocês realizam a de português. Não tem outra atividade do colégio. A sua responsabilidade hoje é apenas fazer essa atividade. Então, dedique-se, tá? Isso vai garantir aí um bom resultado para você. Combinado? Presta atenção, então, nessa videoaula. Depois que você terminar a sua atividade diagnóstica, revise ela com cuidado, olhe novamente, leia novamente, né? Se era aquilo que você gostaria de ter dito que você escreveu. Se for de alternativa, veja se você marcou a correta, tá? Então, revise toda a sua atividade diagnóstica. É o meu conselho para que você tenha um sucesso aí nos seus estudos. Beleza? Vamos lá então para as questões. É importante, a atividade diagnóstica de português vai ter o valor de 100, tá? E após o término, de cada atividade, você deverá guardá-la na pasta a qual você recebeu, para depois, posteriormente, vai ser marcado o dia, né, a devolução no colégio. Então, essa devolução vai ser entre os dias 19 e 20 de agosto, tá? Das 8h30 até as 17 horas. Então, se você se organizar bem bonitinho, eu tenho certeza que você não vai ter problema algum para entregar as suas atividades dentro do prazo. Beleza, meus amores? Vamos lá agora sim, para as questões. Então, esse aqui é um exemplo da atividade diagnóstica que você levou aí na sua casa. Eu vou fazer a leitura e ler uma por uma com vocês. Não fique com dúvidas. Vamos ver então. Atividade diagnóstica de português. A borboleta orgulhosa. Então, vamos fazer a leitura do texto. A borboletinha era uma beleza, mas achava-se uma beldade. Devia, pelo menos, ser tratada como uma rainha das borboletas para que se sentisse satisfeita. Quanta vaidade, meu Deus! Não tinha amigos, pois qualquer mariposa que se aproximasse dela era alvo de risinhos e de desprezo. Que está fazendo em minha presença, criatura? Não vê que eu sou a mais bela e elegante do que você? Costuma ela dizer, fazendo-se de muito importante. Nem os meus familiares escapavam. Mantinha à distância os seus próprios pais e irmãos, como se ela não houvesse nascido naturalmente, mas tivesse sido enviada diretamente do céu. Tratava-os com enorme frieza, como quem faz um favor, quando não há outro remédio. Sim, você é formosa, borboletinha, mas não sabe usar essa qualidade como deveria. Isso vai destruí-la, preveniu-se solenemente um sábio do bosque. A borboletinha não deu muita importância às palavras do sábio, mas
Uma leve inquietação aninhou-se em seu coração. Respeitava aquele sábio e temia que ele tivesse razão. Mas logo esqueceu esses pensamentos e continuou sua atitude habitual. Um dia, a profecia do sábio cumpriu-se. Um rapazinho esperto surpreendeu-a sozinha, voando pelo bosque. Achando-a magnífica e com sua rede apoderou-se dela. Como é triste ver a borboletinha vaidosa atravessada por um alfinete, fazendo parte da coleção do rapaz. Cada um tem aquilo que merece. Não adianta pôr a culpa de nossos erros nos outros, no destino, em Deus ou na má sorte. Cada um é responsável pelo seu próprio sucesso ou fracasso. Queridos, então fica aí a dica, o que vocês compreenderam dentro desse textinho. Então agora, se você quiser, faça novamente a leitura, tire as suas conclusões, né, sobre essa história dessa borboletinha orgulhosa. O que você acha? Você acha que ela tinha pensamentos corretos? Será que ela se deu bem aí no final da história? Será que aquilo que o sábio previa aconteceu? Essa história é de um autor desconhecido. Queridos, então, agora a nossa interpretação, né? Aliás, a sua interpretação de texto, eu vou explicar e você vai tirar as suas conclusões, ok? Número 1. Sobre o texto, a borboleta orgulhosa responda. Por que a borboletinha não tinha amigos? Então, você vai voltar no texto, vai responder de acordo com o texto, o porquê dela não ter amigos. Não é a sua conclusão, é de acordo com o texto, ok? Número 2. Explique como a borboletinha tratava a sua família. Então, em determinado trecho do texto, tem lá essa colocação, como a borboletinha tratava os familiares dela. Então, responda de acordo com como está lá. Letra C. O sábio do bosque preveniu a borboletinha dizendo que ela era realmente formosa, mas não sabia usar essa qualidade como ela deveria. Explique como essa profecia se cumpriu. Então, o que aconteceu, né? O sábio explicou para ela que ela era formosa, mas que ela deveria usar isso para o bem, né? E ela não estava utilizando isso de forma correta. O que aconteceu com ela? Essa profecia se cumpriu de que maneira? Responda para nós. Letra D. Qual é a lição de moral do texto? E aí, queridos, o que vocês aprenderam com esse texto? Letra E. Você acha que a borboletinha agia de forma correta? Agora sim, a sua opinião. Eu acho que ela agia, e aí você expressa a sua opinião e responde por quê, ok? Letra F. Você trata bem seus pais ou você age como a borboletinha? Essa também é uma resposta pessoal. Então, você vai escrever como você trata seus pais e se você age, às vezes, como a borboletinha ou não. Letra G. Você conhece alguém que age como a borboletinha? Que conselho você daria para essa pessoa, caso você conheça, né? Ou para qualquer outra pessoa, para não ter o mesmo fim da borboletinha. Então, queridos, não deixe sem responder. Caso você não conheça, você vai mesmo assim dar um conselho para alguma pessoa que age igual a ela, ok? Número 2. Agora refletindo sobre a língua, gramática e ortografia. Então, de acordo com todos os nossos estudos de português, durante as últimas aulas, nós vamos preencher aqui as questões referentes à gramática e ortografia. Os 3 ratos de Chantilly. Primeiro vamos ler o texto. Queridos, importante minha dica. Leia o primeiro texto, responda as questões, em seguida leia o segundo e responda as questões. Por quê? Para você não confundir a ordem e de repente não escrever a resposta de um texto no lugar do outro. Então vai fazendo na sequência para você não se perder, ok? Deixa eu só beber um golinho de água aqui, que a Pro vai ficando rouca. Então vamos ver. Perambulavam pelo mundo 3 ratos,
cegos, sem que ninguém os guiasse, adornados, mas pobremente vestidos, caminhavam sem rumo certo, cada qual com seu bornal. Imprecisos tropegos seguiam sem pressa um atrás do outro. Habitava naquela região uma velha ave de plumagem gasta e de costumes solitários, grandes olhos amarelos e pio calado. Empoleirada em um velho tronco retorcido, aguçou suas orelhas, emplumadas a fim de escutar melhor quem de lá se aproximava. Eram os 3 ratos. Queridos, então, perceba essa historinha, né? E se você ainda ficou com alguma dúvida sobre ela, você precisa ler novamente. O glossário, tá? O que significa a palavra bornal? Tipo de bolsa utilizada para guardar ou carregar objetos, ok? Então, isso que significa a palavrinha bornal. Então, vamos lá. Esse texto foi retirado, né, de Alexandre Camanho, Os 3 Ratos de Chantilly. No texto apresentado, os adjetivos cumprem importante papel na caracterização dos personagens e do ambiente. Outra coisa, querido, se você também ficou com dúvida referente a alguma outra palavrinha do texto, você pode procurar aí no dicionário para facilitar o seu entendimento, ok? Então, letra A. Informe quais adjetivos acompanham os substantivos destacados no texto. Você sabe já que adjetivo é a característica do substantivo, ok? Então, perceba que ratos é um adjetivo, aves, olhos e tronco. Você vai escrever quais são os adjetivos que acompanham essas 4 palavrinhas ali embaixo. Apenas isso. Letra B. Porque alguns desses adjetivos estão no plural? Aí sim você vai explicar de acordo com os seus conhecimentos. Porque alguns desses adjetivos aí estão no plural? Responda. Lembra que a gente estudou singular e plural? Por que que um tem que estar no singular e o outro tem que estar no plural? Pegou aí? Dica da Pro? Então, beleza. Agora, o número 3. É um outro textinho. Então, queridos, eu quis que vocês interpretassem bastante. É uma prova de bastante compreensão mesmo. Você vai precisar se dedicar. Você pode ir fazendo por partes, mas faça calmamente, tá bom? Então, terceiro textinho. A era do plástico. O uso do material pode marcar o início do antropoceno? Vamos ver. Imagine como seria uma aula de história em uma escola no ano 3000. Que rastros teríamos deixado aos estudantes que habitam na Terra? Então, lá no ano 3000, nós estamos em 2020. Assim como conhecemos hoje as ferramentas primitivas da Idade da Pedra ou as armas mais sofisticadas da Idade do Ferro, que vestígios viriam de nossa era? Queridos, então, se a gente fosse deixar algo para as futuras gerações, o que seria? No ritmo que estamos seguindo, tudo indica que o plástico será um dos maiores vestígios que deixaremos para o mundo. Será que isso é bom? Um novo estudo revela que a grande quantidade de plástico que usamos está sendo marcada no registro fóssil do planeta. Lembra que nós estudamos sobre a demora do plástico para se decompor? Será que o que deixaremos será bom para o futuro, sim ou não? Portanto, alguns cientistas afirmam que estamos na era do plástico. Como esse tipo de resíduo despejado na água, em uma escala que chega a milhões de toneladas por ano, desde plânctons minúsculos até baleias enormes, acabam ingerindo esse material acidentalmente ao se alimentar ou confundi-lo com alimento. Olha que triste, com o próprio alimento. A explicação de pesquisadores é que o plástico não só parece, mas também tem cheiro de comida. Triste, muito triste para os animaizinhos que vivem, né, na água submersos. Então, com relação agora a esse terceiro texto,
Vamos ver. Está disponível naquele site ali embaixo. Se você quiser procurar e aprofundar os seus estudos, você fique à vontade. Então, em relação ao texto, a era do plástico, o uso do material pode marcar o início do antropoceno? Queridos, então, fica uma dica aí para vocês. O que vocês acham que significa a palavrinha antropoceno? Vocês sabem o significado dessa palavrinha? Então, responda letra A. Qual é o gênero desse texto? Certo, queridos? O que vocês acham? Esse texto é um texto informativo? Ele é uma carta? Ele é... O que é esse texto? Então, você vai escrever o gênero textual, tá? Ele é um anúncio? Enfim, é algum desses que a gente estudou. A Pro não está falando qual é. Estou sugerindo, tá? Então, justifique apontando elementos da sua construção. Pode folhear a sua apostila para fazer uma pesquisa se for necessário, ok? Antropoceno, só para você saber o significado, é o nome de um novo intervalo de tempo geológico, tá? Trouxe aqui para vocês, proposto provavelmente em uma época que pode logo entrar na escala de tempo geológico oficial. O antropoceno é definido pela influência humana na Terra, onde nós nos tornamos uma força geológica a moldar a paisagem global e a evolução do nosso planeta. Queridos, então, é a forma como nós influenciamos dentro da Terra. Então, dentro disso mesmo, como nós influenciaremos as pessoas lá no ano 3000. É com relação a isso que o texto trata aí, beleza? Número 4, então, queridos, eu quis ler mesmo o significado bem a fundo do dicionário para que ficasse bem esclarecido para vocês, mas aí coloquei um pouquinho com as minhas palavras para ficar mais fácil, tá? Número 4, então. Leia as palavras do quadro a seguir e contorne apenas aquelas que são paroxítonas. Queridos, nós estudamos bastante sobre as palavras paroxítonas no decorrer das nossas aulas, naquela aula ao vivo que a Pro fez para esclarecer dúvidas, né? Então, vamos ver. Depois escreva o que essas palavras têm em comum. Nós estudamos também algumas características específicas das palavras paroxítonas. Estudamos terminações, né, das paroxítonas, as que são acentuadas, quando são. Pesquise aí nos seus estudos. Então, você vai contornar dentro desse quadro só as paroxítonas e depois você vai me escrever o que elas têm em comum, ok? Letra B. Destaque a sílaba tônica das palavras a seguir e classifique cada vocábulo conforme a posição da sílaba tônica. Queridos, então você vai primeiro ler a palavra. Em seguida, você vai separá-la por sílaba. E aí, na hora da sua dicção, na hora que você pronunciar a palavra, você vai perceber qual é a sílaba forte. E aí, você vai classificar. Como que classifica? Oxítona, paroxítona ou proparoxítona. Beleza? Você vai escrever na frente qual é. Beleza, queridos? Número 5. Reescreva as frases a seguir, fazendo as substituições indicadas entre parênteses. Então, temos ali uma frase, história narrada pelo autor. Você vai escrever substituindo. Em vez de ser uma história narrada pelo autor, vai ser uma história por filmes. Narrada por filmes. Então, você vai reescrever fazendo as substituições indicadas dentro dos parênteses. Letra B. Animais empalhados no museu. Você vai substituir animais por animal. E na primeira você vai substituir história por filmes. Substitui então as palavras no parênteses, ok? Número 6. Leia esta frase. A combinação das tecnologias criadas pela empresa italiana contribuiu para a economia. Vou repetir. A combinação das tecnologias criadas pela empresa italiana contribuiu para a economia.
Dentro dessa frase existe uma locução adjetiva. Copie apenas a locução adjetiva ali embaixo. Letra B. Qual que é o adjetivo pátrio dessa frase? Dentro dessa frase também tem um adjetivo pátrio. Então, você vai escrever e vai me responder a que locução adjetiva ele corresponde. Escreve o adjetivo e depois a qual locução ele corresponde, você explica ali na frente. Número 7. Indique o substantivo e a locução adjetiva nas frases abaixo. Então, você vai escrever qual que é o substantivo na primeira linha e abaixo qual que é a locução adjetiva da frase. Só isso. A primeira, a casa de madeira estava toda enfeitada. Tem um adjetivo, tem uma locução adjetiva e tem um substantivo. B, a pesquisa foi publicada em uma revista de história. Também tem um substantivo e uma locução adjetiva. C, esse terreno de entulhos está crescendo rapidamente. Existe aqui um substantivo. Lembre-se de perguntar quem se refere para você ter o substantivo. E locução adjetiva geralmente significa duas palavrinhas, uma ali do lado da outra, ó. Já deixei uma dica, tá? Número 8. Observe esta frase. Os alunos estão empolgados com esse novo projeto. Podemos variar, como nós estudamos, o grau dos adjetivos sem fazer comparações. Reescreva a frase variando o grau do adjetivo, colocando no grau superlativo do adjetivo. Então, queridos, vocês vão reescrever a frase, porém, em vez de ser só um adjetivo ali, vocês vão colocar ele no grau superlativo. Então, perceba qual é e vão colocar eles lá no superlativo, beleza? E agora vamos ler o textinho abaixo para responder a número 9. De mão em mão. Nas suas mãos eu entrego todas as mãos que aqui estão. Vamos ficar de mãos dadas. Disso eu não abro mão. Tem gente que é a mão aberta, tem gente que é mão de vaca, tem gente que é mão de ferro, tem gente que tem mão de fada, tem gente com as mãos leves e bondosas, tem gente que maltrata com as mãos, tem gente com mãos carinhosas que agradam, afagam e consolam. Lindinho esse textinho, né? Então, ele foi retirado de Histórias para Ouvir e Cantar, da editora Globo. Número 9, então. Como a autora escreveria em uma só palavra, usando o mais alto grau do adjetivo? Tem gente que tem a mão muito leve. O que você poderia substituir essa frase? Com apenas uma palavra. Tem gente que tem a mão muito leve. O que você pode utilizar ali no lugar de mão muito leve? Tem a mão. Tem gente que tem a mão muito forte. O que você poderia utilizar ali no muito forte, utilizando o grau do adjetivo mais alto? Também dei uma dica, hein? Ficou fácil agora. E última questão dessa atividade diagnóstica. Escreva uma frase para cada grau do comparativo abaixo. De acordo, então, também com os graus do adjetivo, você vai fazer uma frase qualquer que você quiser, porém tem que ter um grau de igualdade na primeira, superioridade na segunda e inferioridade na terceira. Certo, queridos? Então, você pode sim ter o auxílio de alguém na sua casa para te ajudar a fazer a leitura, assim como a Pro está fazendo aqui, alguém que te faça enxergar melhor, faça você ler novamente a sua atividade diagnóstica. A única coisa que não pode é alguém fazer por você, porque senão você não aprende e aí a gente não consegue obter os resultados. Porque esse período que nós estamos passando, queridos, é passageiro mesmo, é um período. E novamente nós voltaremos às nossas aulas e aí o ano que vem, a próxima disciplina, o próximo ano. Se você não tiver feito bem esse ano, né? Eu sei que
tivemos muitas dificuldades, mas dê o seu melhor para que o ano que vem você não tenha aí maiores desafios, vamos dizer assim, no quinto ano, porque eu tenho certeza que todo mundo vai passar de ano. Certo, meus amores? Então, agora é com vocês. Capriche, letra bonita, legível, tá? Para que você tire 100. Eu estou torcendo por você. Beijo no seu coração, fica com Deus.